continuando a análise dos serviços, né? O próximo serviço que nós vamos analisar são serviços associados às tabelas ou à tabela condições de pagamento e condições parcela. Essas tabelas elas estão em uma estrutura mestre-detalhe, por isso que a gente tem então arquivos de mapeamentos e um relacionamento um pouco mais complexo, né? Serviços relacionados às condições de pagamento estão aqui. Eu vou fazer uma seleção das condições de pagamento cadastradas. Aqui está. E nós temos 2 registros. Além também da entidade empresa, nós vamos ter aqui uma lista com as condições parcela. No caso, aqui a gente tem uma lista com 3 elementos, tá? Aqui está, então. Vamos dar uma olhada nessa estrutura, né? Então, condições de pagamento, uma tabela com 10 campos, e condições parcela, uma tabela com 5 campos. Vamos ver as entidades persistentes. Aqui tem a condições pagamento, DTO. Mesma estrutura da anterior, né? Cada propriedade está associada a cada um dos campos da tabela. Tenho também a minha classe, o meu arquivo HBM de mapeamento, onde eu associo a entidade persistente e a tabela. Todas as demais propriedades estão mapeadas aqui dentro deste arquivo HBM. Além das propriedades que estão mapeadas, né, que são essas aqui, a gente tem uma lista de condições parcela, que é para representar a nossa estrutura mestre-detalhe, né? Então, as condições parcelas, lista de condições parcela. Essa lista é construída com base no DTO, condições parcela, que tem, por sua vez, os 5 campos que a tabela condições parcela tem. Observe aqui, né? Sendo que um dos campos é uma chave estrangeira para a tabela condições de pagamento. Muito bem. A gente viu o DTO de condições parcela. Vamos ver agora o arquivo HBM. Aqui está o arquivo HBM, né? Neste arquivo HBM, nós temos as propriedades que estão mapeadas, né? A classe, a tabela, a relação entre a tabela, a classe e a tabela, as propriedades mapeadas em relação às propriedades que tem no meu DTO. Tá ok? Muito bem, a estrutura para o N-Hibernate é essa. Na verdade, como eu estou trabalhando com mestre detalhe, além dessas 2 classes, destes 2 arquivos de mapeamento, eu vou ter também um DAO específico para trabalhar com a estrutura mestre-detalhe, que é o condições de pagamento DAO. Então, olha só, sempre que eu for trabalhar com as tabelas relacionadas ao condições de pagamento, eu vou utilizar o condições de pagamento DAO, que estende o N-Hibernate DAO, que é meu DAO genérico, né? O construtor, então, recebe também uma seção e passa para o construtor da superclasse a seção que recebeu como parâmetro, né? Aqui, então, eu tenho um método select que está implementado aqui para observar a estrutura mestre-detalhe. Na verdade, a assinatura do método é a mesma, até porque isso aí não é necessário mudar.
Então, nós abrimos um bloco try-catch, declaramos uma lista de condições de pagamento de resultado e chamamos o método da superclasse, né? Ok? Base.select, passamos o elemento de filtro. Na sequência, para cada elemento que eu obtenho no resultado, eu vou então agora sim usar meu DAO genérico para a minha tabela de detalhe, condições parcela DTO. E aí então nós vamos instanciar esse DAO genérico e vamos atribuir para cada elemento da minha lista de resultado, justamente na lista de condições parcela, que é a minha lista de detalhes, o resultado da consulta. E observe aqui que o filtro eu estou fazendo pelas condições parcela, cujo ID da chave estrangeira seja igual ao ID da tabela PAI, que é condições de pagamento. Tá ok? Esse é o select. Na sequência a gente tem a seleção por página. A estrutura é muito parecida, né? Executo o select página da classe da superclasse. Na sequência, entro num laço, onde eu percorro todo o resultado, e aí instancio o meu DAO genérico, fazendo a consulta da listagem, filtrando pelos elementos, pelo ID da chave estrangeira. Ou seja, eu quero todos os detalhes cujo ID da chave estrangeira seja aquele do elemento que eu estou no laço no momento. Save or update, né? Quando eu for salvar então uma estrutura mestre detalhe, primeiro eu estou salvando a estrutura mestre, né? O objeto mestre. Na sequência eu excluo todos os detalhes, tá ok? Primeiro, para isso eu seleciono os detalhes que eu vou excluir, na sequência eu faço a exclusão. Posteriormente eu efetuo a persistência dos demais dos detalhes que vieram novos aqui no meu objeto que veio como parâmetro. Então faço uma persistência destes elementos. E aí executo um session.flush, que é então quando eu gravo esses dados no banco de dados. Por fim, então, eu tenho a exclusão, né? A exclusão dos elementos. E aqui, então, eu vou ter que efetuar a exclusão. Primeiro, eu efetuo a exclusão, no caso aqui, do cabeçalho. E, na sequência, eu faço a exclusão de cada um dos elementos. Isso aqui não vai dar certo, né? Porque, na realidade, eu tenho que efetuar a exclusão primeiro dos detalhes e depois do cabeçalho, né? Então, eu posso fazer o seguinte, para efetuar essa correção. Primeira coisa, eu movimento esta operação para cá. Ok, aqui tem, então, faço esta movimentação e copio a mesma exclusão que é feita aqui, né? Muito bem, agora sim, faço primeiro a exclusão da lista de detalhes e depois eu faço a exclusão chamando a superclasse da tabela mestre, do objeto mestre. Muito bem, essas são as 4 operações básicas que o meu DAO implementa. Vamos ver como é que estão os serviços. Aqui está. E se a gente observar, então, os serviços vão seguir a mesma estrutura que eu já mostrei anteriormente, né? Eu não vou ficar repetindo, mas aqui a estrutura será a mesma que eu mostrei para o tipo nota fiscal. Tá ok? Lembrando que esses serviços estão expostos aqui, também aqui na minha interface, essas 4 operações básicas para a tabela condições de pagamento. Muito bem, em relação às condições de pagamento, era isso. Na sequência a gente continua conhecendo os demais serviços que a nossa aplicação servidor implementa.